tumbling leaf, you fly so high. Let's go chasing butterflies. We follow clouds, up in the air, painting pictures of fairy tales. Oh, summer sun, hold me in your arms. I love you, Mother Nature, your sunny fields of green. I love your taste of freedom, your singing in the wind. I love breathing deeply to smell your summer rain. I love when you kiss me with your sunlight on my face. I lay my head under the tree. How many seasons he might have seen. The golden fields, they softly bow, and seem to whisper a lullaby. Oh, summer sun, hold me in your arms. I love you, Mother Nature, your sunny fields of green. I love your taste of freedom, your singing in the wind. I love breathing deeply to smell your summer rain. I love when you kiss me with your sunlight on my face. Like a warm embrace. Com a palavra, Hudson Prado, gerente de engenharia do produto da fábrica de tratores da empresa John Deere, que neste ato representa todos os incentivadores pessoa jurídica da restauração do prédio centenário. Nós da John Deere, primeiramente, gostaríamos de agradecer, em nome da John Deere e das demais pessoas jurídicas que colaboraram com o projeto, agradecer a oportunidade de estar participando desse momento. É realmente algo simbólico para a cidade, para a universidade e para toda a comunidade gaúcha, digamos assim. A John Deere tem 178 anos de história e durante esses 178 anos sempre buscou, de alguma forma, estar inserida e participar das comunidades, sobretudo onde tem fábrica ou qualquer operação, e aqui não poderia ser diferente. A John Deere também, durante esses 178 anos, sempre acreditou que a existência ou a possibilidade de se ter educação de qualidade acessível a todos é fundamental para o progresso e para a evolução da sociedade. Então, para nós, novamente, em nome de todas as pessoas jurídicas que colaboraram e particularmente em nome da John Deere, parabéns para todos que participaram, ficou realmente muito bonito e obrigado a oportunidade. Com a palavra, o superintendente de infraestrutura da URGS, Alberto Tamanha. Quando a gente fala em infraestrutura, o primeiro que me vem na cabeça é a impaciência de todo mundo. As pessoas acham que fazer infraestrutura é como a retórica. Falei, está falado. Não, as paredes são mais difíceis. E mais quando se trata de restauração. E precisa planejamento, uma coisa que está bastante difícil de encontrar por aí. Então, particularmente na universidade, onde há muitas pessoas que pensam, tem muitas pessoas que reclamam. Então, é natural, quem pensa sempre tem uma aptidão junto que é reclamão mesmo. Então, a questão é, apesar de tudo, está pronto. E está aí. E não é retórica, gente. Se você toca na parede, ele existe. Então, e este prédio pode ser usado depois de 115 anos de idade. Mais que uma vida humana. Falando do prédio, este prédio foi inaugurado em 1900 ou 1901, está em discussão isso aí.
E o prefeito naquela época era um engenheiro, José Montauri. Nada contra os prefeitos não engenheiros, viu? E o diretor da escola era João José Pereira Parobé, capitão do exército, e engenheiro militar, projetista deste prédio, tá? Cujo quadro vocês vão ver na direção, que tem mais ou menos 2,5 metros de altura. Esse que está aí é o Parobé, que depois deu origem ao nome da escola correspondente. O Parobé era gaúcho e assumiu a direção da escola em 1898, até que morreu em 2015. Outro diretor próximo é esse busto que está aí atrás na escada, que é o João Simplício Alves de Carvalho, que quando era diretor da escola era general de brigada. Parece que a escola precisava de mão forte para ser dirigida naquela época, não é? Então, que passou 17 anos sendo diretor. Por que menciono essas duas pessoas? Porque foram as duas pessoas que deram impulso. O João Simplício, junto com Sarmento Leite e André da Rocha, que é a rua que está lá, deram origem ao que hoje é a URGS, que começou em 1934. Então, este prédio tem um simbolismo muito maior do que a gente vê nas paredes. Só para falar de coisas de infraestrutura, foram 5 contratos, quase 5 milhões de reais sem fazer as correções. Começou em julho de 2008, eu tive a sorte de que era diretor desta escola naquela época, e terminou agora, todo restaurado e todo o planejamento que tínhamos foi realizado. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Primeiro, um sentimento de felicidade. Eu acho que toda a comunidade, nesse momento, se sente extremamente feliz e gostaria de agradecer, né, todos os esforços feitos pela administração central, em todas as suas esferas, nas suas várias administrações, em especial, né, a Suinfra e a Secretaria do Patrimônio Histórico, que com tanto carinho tiveram atuação sobre esse prédio. Eu tinha prometido o tamanho aqui, eu seria o diretor que ia inaugurar pelo menos isso. Consegui no último ano de mandato, mas conseguimos, né? Mas acho que, olhando um pouco para trás, e acho que o tamanho começou a sinalizar um pouco isso, o meu reitor, o meu prefeito, é muito simbólico que nós tenhamos aqui o prefeito de Porto Alegre, porque essa escola foi criada muito com uma intenção de poder fazer o ensino superior nesta cidade e poder começar a encarar os grandes desafios que se colocavam naquela Porto Alegre da virada do século XIX para o século XX. Né? Algumas dos registros históricos dizem que uma das primeiros trabalhos dos nossos engenheiros foi pensar o gasômetro e como ele ia servir para modificar a realidade da nossa cidade. Desde então, eu acho que esse DNA de produzir ensino superior de qualidade, de produzir ciência, mas de também estar envolvido nas transformações cotidianas, né, da nossa cidade, do nosso país, hoje muito por influência da nossa reitoria, do nosso globo terrestre, sempre teve muito ligado ao DNA da nossa escola de engenharia. Toda a nossa trajetória até esse momento foi uma trajetória de contínuo crescimento. Essa escola sempre se marcou pela sua capacidade de inovar, pela sua capacidade de encarar desafios, pela sua capacidade de se reinventar. Não é à toa que nós temos hoje 13 cursos, não é à toa que nós temos o maior número de prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é à toa que nós somos um pilar tão importante dessa universidade. E eu acho que no momento que a gente retoma esse prédio, que é a casa da Escola de Engenharia, embora ela tenha ficado em instalações provisórias durante alguns poucos anos, essa é a primeira casa, ainda quando tinha 2 andares, criada por engenheiros que dirigiam essa escola. Esse é o coração. Esse coração volta a pulsar agora, graças aos esforços dessa administração central. E nesse momento que a gente retorna à casa, nós queremos justamente fazer dessa casa uma ponte entre o nosso ilustre passado
e entre o futuro que nós queremos ter para a nossa escola, para a nossa universidade, para a nossa cidade. Portanto, aqui, vocês vão ver, a gente vai ter a oportunidade de visitar um pouco com vários de vocês em breve. Nós vamos unir tanto o resgate de locais históricos, como as famosas catacumbas do CEUE, né, minha presidente, né, Stephanie, que finalmente, antes mesmo da sua saída, né, você vai poder, 2 dias antes, cumprir a promessa, vamos retomar. A direção, a sala dos conselhos, os nossos diretores voltaram a casa depois de alguns anos em instalações provisórias, mas nós vamos instalar aqui também as dimensões novas, as dimensões da inovação, da criatividade, do empreendedorismo. E nesse sentido eu tenho que fazer o reconhecimento à nossa vice-diretora, a minha parceira, que tem sido incansável na construção de um programa que para nós é estratégico para a escola, porque ele sinaliza esse novo viés de desenvolvimento, que o nosso programa faz, que tem muito a ver com o acolhimento que tem sido feito, com as parcerias que nós estamos estabelecendo com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com todos os parceiros que hoje nos prestigiam. Então, para não estender muito mais, né, eu gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês, de agradecer muito cada um daqueles que esteve envolvido, especialmente essa administração central que não poupou esforços de fazer com que esse dia se tornasse realidade. Muito obrigado, meu reitor, muito obrigado, meu vice-reitor, muito obrigado, nosso superintendente, muito obrigado a toda a equipe da SPH. E muito obrigado a toda a nossa equipe da direção, que não mediu esforços em nos permitir estar aqui. Eu tenho que fazer um reconhecimento a todos aqueles individuais que contribuíram, né? E eu fui um deles, eu vou estar com o meu nome naquela placa lá, felizmente, né? A John Deere e as outras empresas que têm contribuído não só para essa, mas para outras obras da universidade, e a FAURGS, que foi um grande parceiro na operacionalização disso. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado ao Ministério da Cultura, muito obrigado ao nosso Governo do Estado, né? Muito obrigado aos nossos ex-gestores, aos nossos ex-diretores, o Brito está aqui, o professor Tamanha foi diretor, tantos deles que conduziram tão bem essa casa, né? Eu gostaria de fazer um gesto, né, simbólico, meu reitor, né, que seria colocar, então, né, um pin do nosso prédio centenário. Já está colocado. Colocaremos 2, então, não tem problema, né? Vamos colocar no prefeito o PIN, então, prefeito. Cada um de vocês que estiveram aqui para marcar esse dia receberá um PIN desses daqui. Vocês podem cobrar aí depois da equipe para vocês dizerem: eu estava lá no dia em que nós inauguramos o centenário. Com a palavra, o prefeito José Fortunati. Meu caro reitor Carlos Alexandre Neto, fiz meu primeiro vestibular em 1974 e 2 questões foram fundamentais para que eu pudesse cursar a universidade. A primeira delas é de que eu ingressaria numa universidade federal, filho de operário, não tendo condições de pagar mensalidade, uma universidade gratuita. E não somente gratuita, mas ao longo da sua história, uma universidade de qualidade, que orgulha todos nós. A segunda condição é de que eu passaria a morar em frente, na casa do estudante universitário, na Avenida João Pessoa, número 41. Essas 2 condições eram fundamentais para que o filho de operários pudesse vir a Porto Alegre, cursar matemática, fundamental para a engenharia. De lá para cá, obviamente, eu tive a honra, o privilégio, um grande privilégio, de cursar matemática, mudar de prédio, cursar administração, quando a administração ainda ficava na João Pessoa, e depois mudar de prédio novamente e cursar direito, também logo em seguida. Mas o que marca, e me marca muito a relação com esse prédio, e com este prédio, é de que, morando na casa do estudante universitário, aqui na nossa querida CEL, era impossível não ter uma relação muito forte, de forma permanente com o prédio da frente. Aqui funcionava o CEUE, eu fui presidente do Diretório Acadêmico da Matemática e, consequentemente, me relacionava profundamente com o CEUE, que funcionava neste prédio, e com meu querido Adão Vilaverde, com o nosso Bar do Aquiles.
é impossível não lembrarmos, eu que fazia minhas refeições no restaurante universitário, da João Pessoa 41, de vez em quando, para tentar mudar um pouco o cardápio, vinha comer o guisadinho do Aquiles, exatamente aqui em frente, no andar de baixo, no térreo e de frente à Avenida João Pessoa. Falando isto, eu falo de um prédio que conheci muito bem. Naquele período, um prédio que se deteriorava a olhos vistos. Cupins tomando conta, paredes descascando, rachando, portas centenárias, obviamente, jogadas ao tempo. Voltar a este prédio, nas atuais condições, é um privilégio. Um privilégio para um aluno da URGS, um privilégio de alguém que, obviamente, ama a universidade pública e um privilégio para o prefeito da cidade. Porque este é um presente não somente para a universidade, mas, indiscutivelmente, é um presente para a cidade de Porto Alegre. Eu quero agradecer a todos os colaboradores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, a universidade, que fez esse grande esforço para restaurar este prédio, com todas as condições adequadas. Ou seja, entregando o prédio em melhores condições do que ele foi construído. Como exemplo, a questão da acessibilidade, tão em voga hoje, tão necessária para que as pessoas deficientes possam por ele transitar em condições adequadas. Por isso, me sinto muito à vontade de poder cumprimentar a todos e dizer que Porto Alegre se sente orgulhosa de estar recebendo, não a URGS, mas Porto Alegre, este grande presente que, mais uma vez, constrói a nossa história. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Mas eu quero quebrar o protocolo aqui, senhor prefeito, e pedir que divida comigo aqui o microfone a pessoa que incentivou de maneira muito especial a restauração desse prédio e que me deu a honra de estar hoje aqui fazendo essa inauguração, que é o nosso ex-reitor, professor Rênio. Por favor, professor. Tendo em vista que essa manifestação, esta fala, digamos assim, não estava prevista, vou me deixar guiar pela emoção e me inspirar nos espíritos que pairam nesse prédio, de centenas e centenas, diria de milhares de pessoas. Esse prédio que o primeiro contato, e aí, se me permitem, eu vou falar muitas vezes, principalmente de forma pessoal, nessa minha relação com o prédio. O primeiro contato que tive com o prédio da escola foi em fevereiro de 1965. Naquela época, como falou o Esquifino, o vestibular era feito em cada escola individualmente, se fazia o vestibular em janeiro, e as provas eram corrigidas manualmente, e em algum momento, em fevereiro, saía o resultado. O resultado, no meu caso, seria fixado aqui na porta da frente. E eu, logicamente, que muito ansioso, vinha praticamente todos os fins de tarde aqui ver se estava fixado o resultado do vestibular. E, ao mesmo tempo que a gente vinha olhar o resultado do vestibular, já existia uma série de veteranos ao redor, prontos para fazer o corte de cabelo, pintura e toda aquela festa que se faziam com os bichos naquela época. Então, esse foi o meu primeiro contato, em 1965, com essa casa. Desde então até hoje tenho essa fortíssima ligação. Uma casa que já foi mencionada em várias outras manifestações aqui, ela congrega uma série de aspectos. O aspecto administrativo, tendo em vista que aqui se situa, e se situava a direção da escola, o aspecto acadêmico, o aspecto de salas de aula, que era no terceiro pavimento. Naquela época, as salas de aula das disciplinas de estrada, topografia, ficavam lá no terceiro pavimento. E esse térreo aqui, que era a parte da portaria do prédio, a biblioteca do CEUE. A dona Ana era a senhora que cuidava dessa biblioteca, Ana, conhecidíssima de todas as pessoas que passaram pela Escola de Engenharia, e ficavam os próprios do CEUE, aqui embaixo e aqui em cima também. O CEUE, que é um dos centros acadêmicos mais antigos do país, fez seu centenário em 2006.
Então, o aspecto social se desenvolvia aqui também. Do outro lado daquela porta ali ficava um salão que, sábados à noite, sempre existiam reuniões dançantes e era um momento em que os estudantes de Porto Alegre, não só aqui dessa escola, como de outros pontos da universidade, vinham para essas reuniões dançantes, numa época em que a participação de estudantes, principalmente de estudantes do interior, em clubes na capital, era proibitiva. Para entrar num clube tinha que ser sócio, era muito complicado. Então, essa era a nossa vida social. Muitos casamentos aqui ocorreram, consequência de encontros aqui. Eu conheço diversos. E depois tinha também aqui embaixo o famoso Bar do Seu E. Bar do Seu E, onde naquelas reuniões dançantes, na época, se bebia, além da cerveja, gin fizz e Cuba Libre. E durante a semana, o Bar do Seu E atendia as refeições com seu famoso guisadinho. Ovo, arroz e guisadinho. Então, é um prédio que tem muita história. É um prédio que tem, certamente, para todos aqueles que aqui passaram em algum momento, vão relembrar outras histórias que vão se acoplar a essa que eu falei. Então, eu passei também o período de 92 a 96 como diretor nesse prédio, quando ele já estava assim na sua situação mais difícil e que, ao se implantar esse projeto de prédios históricos na gestão da professora Vrana, né, houve então um projeto que se mostrou, né, agora sendo a inauguração já do 8º prédio dentro da universidade, né, se mostrou um projeto vitorioso. Então eu poderia contar muitas outras histórias que aqui aconteceram. Eu ainda mencionaria talvez uma que para mim foi muito forte, que foi a passagem do centenário da Escola de Engenharia, em 1896, né, na direção, e que foram feitos, então, os festejos da escola, da comemoração desse centenário, dessa escola, que é o embrião, juntamente com a Faculdade de Farmácia, o embrião da nossa universidade. Então, eu me sinto, assim, extremamente emocionado, agradecido ao meu amigo reitor por me dar a oportunidade de falar a todos e quero cumprimentar a todos que se envolveram nesse projeto. Todas as pessoas que se envolveram dentro da universidade e aqueles que acreditaram, porque esse é um projeto que, se nós olharmos em termos de Brasil, eu diria que é quase um projeto único em termos de universidade. E quase um projeto único em termos de país de recuperação de prédio, né, de uma quantidade de prédios como essa que nós tivemos aqui na universidade, com contribuição das pessoas, alocando recursos, as empresas acreditando e dando condições, então, que nós tenhamos esse belíssimo prédio que continuar servindo a Escola de Engenharia e a universidade e a nossa comunidade. Então, estamos todos de parabéns. Muito obrigado pela atenção. Só para encerrar, então, querido Renema, não faria melhor. Eu não faria melhor, né? Eu acho que esse momento aqui é marcado por emoção, a emoção da memória, a emoção da história. Eu acho que aqueles que viveram a história é quem tem que passar para a gente essa emoção. Eu acho que uma instituição se constrói pelo trabalho de todos que entendem que nós conseguimos colocar um tijolo ou 2 tijolos, mas vamos colocar sobre uma estrutura que já foi feita e que outros virão e continuarão fazendo as suas contribuições. Esse é o espírito que nós estamos aqui tentando celebrar hoje. Principalmente numa escola de engenharia, uma escola que, como foi muito bem dito aqui, olha para o futuro, olha para os desafios do presente, procura e acha e implementa as soluções do presente, mas já está vislumbrando o que vai ser o futuro, já está buscando as estratégias para desenvolver não apenas os novos profissionais, mas as novas tecnologias. Mas o futuro ele se constrói sobre a história. Só existe o presente, mas a história é o que nos trouxe aqui e da nossa reflexão no presente é que nós desenhamos o futuro. Então, é esse também o espírito que nós estamos celebrando aqui nessa inauguração tão significativa. Alguém já disse aqui que demorou muito tempo, né? Mas isso acontece, né? E tem uma sabedoria que fala sobre o tempo, que diz que há um tempo para tudo, há um momento certo para tudo. Talvez pudesse ter sido diferente a história
da nossa restauração, da restauração do nosso prédio. Mas o fato é que ela demorou um pouco mais por percalços, mas hoje está sendo entregue. Meus parabéns, Sr. Tamanha, meus parabéns a toda a equipe do Patrimônio Histórico, meus parabéns ao Sr. Sérgio Kolaevski pela gestão tão bela desse projeto. Hoje é o ato de celebrar o que nós efetivamente conseguimos entregar, não apenas para a Escola de Engenharia, não apenas para a URGS, mas para a cidade de Porto Alegre, meu prefeito. Nós estamos comemorando os 81 anos da universidade, comemoramos sábado passado, né? Mas deixamos para esta semana e para a próxima semana atos em que nós queremos dar para a comunidade o nosso presente de 81 anos. Hoje estamos entregando o prédio centenário da Escola de Engenharia, que realmente faz parte do patrimônio da cidade de Porto Alegre, do patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor secretário, transmita também essa nossa mensagem ao nosso governador. E eu quero, então, finalmente encerrar agradecendo a todos aqueles que foram importantes para esse projeto. O Ministério da Cultura, que possibilita que nós possamos receber as doações através desse grande projeto, da Lei Rouanet também, ao Estado, não é? A nossa cidade, esse prédio faz parte do patrimônio do Estado e da cidade, o que nos permitiu também buscar as doações. Porque sem doações não teríamos recursos para isso. Agradecer a John Deere e a todas as empresas incentivadoras. A John Deere já está no seu 5º prédio incentivado. Eu queria dizer que temos outros, né? O dia da doação é dia 8, terça-feira próxima. Professor Esquifino e todos os incentivadores, quero lembrar a todos que esse programa continua. O programa continua, estamos agora recebendo as doações para a Capelinha, lá na estação agronômica, não é? A Capelinha maravilhosa, falta muito pouco recurso, quem sabe nós quebramos um recorde aí, em épocas de pré-olimpíadas, não é? E conseguimos fechar os recursos aí para a Capelinha. Esse projeto é um projeto que é de construção solidária e coletiva. É do esforço e das doações de todos nós e do trabalho maravilhoso da Secretaria do Patrimônio Histórico, da nossa Superintendência de Infraestrutura, que nós podemos cumprir os requisitos e entregar para a cidade esses prédios. E quero lembrar a todos que esse prédio, sim, é muito antigo, tem seus 100 anos, não é? Mas as grandes universidades do mundo têm 300 anos, 500 anos, Bolonha tem 800 anos, a URGS um dia chegará aos 800 anos, e eu quero crer que ela vai chegar com esse prédio bonito como ele está hoje. Muito, muito obrigado a todos, parabéns à Escola de Engenharia, muito obrigado, prefeito. Convidamos, neste momento, o reitor e demais autoridades para o corte da fita e a entrega da chave do prédio centenário da Escola de Engenharia.